fora ministrada e tudo quanto fora feito de coração, receba, Senhor. E não permita que saiamos daquelas portas da forma que nós entramos. Posso ouvir um amém da igreja? Assente, por gentileza. Eu tenho alguns minutos para conversar com você. Todos nós, de alguma forma, todos aqui, eu disse isso no último domingo, eu disse isso aqui alguns dias atrás e volto a afirmar mais uma vez, todos nós buscamos, todos nós procuramos, perseguimos uma vida de sucesso. Se nós fizermos um apanhado aqui, ninguém, absolutamente ninguém, quer ter uma vida de fracasso. De alguma forma, todos nós firmamos em situações, biblicamente aqui na palavra, é claro, ter uma vida de sucesso, seja na nossa vida ministerial. Todos aqui gostaríamos de ter uma vida ministerial de sucesso, onde houvesse a aprovação de Deus em todos os âmbitos, onde houvesse a aprovação de Deus em todos os sentidos da nossa vida ministerial. Isso aplica na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. E é fato que de alguma forma todos nós estamos aqui hoje porque cremos, acreditamos nisso. Mas às vezes nós buscamos muito sem sucesso. E eu quero hoje, dentro desse texto, Deus me trouxe uma revelação que eu imagino que pode ser muito proveitosa se você assim perceber como eu. Nós estamos falando de um personagem que, de alguma forma, desde criança, nas escolas de criança, nas escolinhas, nas escolas de manhã, as escolas dominical, nós aprendemos sobre esse personagem Elias. Nós escrevemos sobre ele, lemos sobre ele, cantamos canções sobre ele, nos inspiram livros, peças de teatro. De alguma forma, todos nós temos referência a que nós seguimos sobre esse personagem. Só que, às vezes, nós esquecemos dos momentos de treinamento, o processo da vida de sucesso de Elias. Eu nem vou adentrar noutra ideia, outra linha de pensamento que não seja essa. Eu nem vou continuar o finalzinho do texto. Mas se tem algo, quando nós observamos o sucesso de Elias, ao subir no monte e orar, ao fazer uma oração, ao literalmente chover fogo dos céus, literalmente queimar todo o holocausto, todo o sacrifício. Primeira lição que nós aprendemos, o primeiro passo que nós aprendemos com Elias é ouvir e obedecer à voz de Deus. Todos nós, de alguma forma, nós temos, isso é fato, nós temos de alguma forma diretrizes no nosso dia a dia que nos dão norte, não é assim? Quando você entra no seu carro, você vai chegar lá em cima, tem um pare, tem um sinal verde, tem um sinal vermelho, tem um sinal amarelo, não é assim? Não é assim que funciona? Quando você chega lá no seu trabalho, na sua fábrica, lá, né, no seu emprego, lá tem diretrizes que dão norte à sua vida, não é assim? E você tem que obedecer essas regras. É fato que elas dão norte para você e, consequentemente, você as persegue, obedece, você ouve, você tem direcionamento e a sua vida segue literalmente em torno dessa situação. É claro que nós estamos certos disso. Quando você vai para a BR, lá tem placas e elas dão diretrizes a você, elas dão direcionamento a você, elas dão norte a você e você vai segui-las. Quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Porque no capítulo 18, no versículo 1, o Senhor diz para ele assim: olha, isso sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ele tinha todas as razões para não ir, porque ele está diante de uma mortandade de profetas. Ele está diante de uma situação de calamidade nacional, pobreza, sequidão, miséria, porque outrora, pela voz profética dele, isso aconteceu. Mas quando o Senhor fala ao nosso coração, quando o Senhor nos dá a direção para fazer algo, nós precisamos entender que quem está no controle é Ele, não nós. Eu me recordo que nós estávamos orando por uma missão do Projeto Joel e estaríamos indo em direção ao norte de Minas. Estou certo disso? E num dado momento aconteceu alguns entraves. Pastor
Valcir ele é o responsável pelo projeto Joel, projeto de missões. E iriam fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho social. E num dado momento da organização, parece que as coisas não iriam dar certo, ao ponto de eu ligar para ele e dizer: pastor, eu imagino que as coisas não estão saindo como nós esperávamos. Ele disse assim para mim: pastor, eu vou continuar orando, e o Senhor tem me dado direção para continuar. Era algo que estava fugindo às regras, eu estou certo disso. Era algo que não estava mais no nosso alcance. E ele disse assim: eu vou continuar acreditando que tudo vai dar certo e que tudo vai funcionar da melhor maneira possível. Algumas coisas não estavam enquadrando. E naquele dia eu entendi muito mais claramente sobre ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele poderia ter ouvido os meus conselhos. Senhor pastor, eu cancelaria essa viagem. Ele disse: pastor, eu vou continuar tentando, eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo um pouquinho mais, eu vou continuar insistindo mais, porque eu tenho certeza que o Senhor, quando disse que eu tenho certeza, aí eu me calei. Eu recordo da frase dele, porque eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta. Quando ele disse que ele tinha certeza que o Senhor ia abrir uma porta, aí eu entendi que não era mais só ele, não era mais só um querer meu, não era um querer dele, mas era um querer do Senhor. Escute, você tem tido sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Às vezes nós ficamos pensando assim: mas é impossível ser humano mortal, pecador, ouvir a voz de Deus. Sim, se você continuar pensando, vai continuar sendo assim. Nós ouvimos Deus falando através dos profetas, nós ouvimos Deus falando através de pessoas que tão comum nesse dia a dia nos abordam, falam conosco de maneira tão direta, que se não fosse pelo Senhor, essas pessoas estão sendo literalmente boca de Deus para a nossa vida. Eu quero te dar um conselho: é preciso que nós tenhamos sensibilidade. Isso só acontece literalmente quando nós nos dispomos a viver a vontade do Senhor. Enquanto nós ficarmos em cima do muro, enquanto nós ficarmos vivendo uma vida meia boca, nós nunca vamos ouvir a voz de Deus. Enquanto nós não decidimos viver uma vida radical na presença do Senhor, enquanto nós não decidimos viver uma vida literalmente mergulhada, literalmente na presença do Senhor, teremos apenas pequenos conceitos por pessoas sobre o que é ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor fala diretamente com ele diz assim: olha, veio a palavra do Senhor dizendo a ele: vai, mostra-te a Acabe, diz que vai voltar a chover. O bastante não é ouvir, é preciso ouvir e obedecer. Quantos de nós procuramos, imaginamos, cremos, acreditamos, buscamos uma vida de sucesso, eu estou dizendo, abrange todas as áreas, sem obedecer à voz de Deus? Quando a gente abre a Bíblia, a gente volta lá no Velho Testamento. O livro de Deuteronômio 28 diz: se ouvir e obedecer o que tenho te ordenado hoje, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A palavra, pastor, mas essa palavra é para o Antigo Testamento. Eu creio muito claramente que essa palavra nos alcança no dia de hoje, porque o Senhor é o mesmo, as promessas são as mesmas. E quando eu disse: pastor Valci, pode ser que não dê certo, o que o senhor acha? Ele disse assim: eu vou continuar crendo, porque o Senhor vai abrir portas. E literalmente Deus foi tão fiel, né, pastor Valci? Claro que teve os entraves, óbvio, o senhor estava indo para uma luta, isso é fato. E Deus fora tão poderoso, tão misericordioso, que tudo saiu conforme planejado. Quem esteve na última viagem com o pastor Valci? Alguém esteve? Alguém esteve? Faltou alguma coisa para vocês na estrada de comer? Faltou não? Estava tudo bem? Pastor Valci? É preciso que nós estejamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Mas muito mais que ouvir a voz de Deus, é necessário obedecermos a voz de Deus. Muito me preocupa a minha geração, essa geração que nós estamos vendo crescer hoje, que infelizmente perdeu a essência de ouvir a voz do Senhor. Pastor, como perdeu? Tomamos decisões por nós mesmos, tomamos decisões literalmente precipitadas, tomamos decisões tão assim afoitas, sem a direção do Senhor, que choramos constantemente. Às vezes nós
Acabamos de secar a lágrima por uma situação complicada. Estamos enfiando em outra situação mais complicada ainda. Eu quero te chamar para algo da parte de Deus aqui nessa noite. É necessário que nós mergulhemos na presença do Senhor para ouvir a voz dele e dizer: Senhor, mesmo falho, pecador, longe da tua presença, ajuda-me, porque eu quero ouvir e obedecer a tua voz. Às vezes nós pregamos e romantizamos, poetizamos a vida de Elias, mas sem imaginar o que esse homem viveu. Segundo, anote isso, guarde no seu coração. O versículo do capítulo 18, versículo 17 e 18 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então, verso 18: Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Segundo passo para a gente ter uma vida de sucesso na presença do Senhor. Repita assim comigo: a minha oração precisa perturbar as estruturas do inferno. É fato, e eu preciso deixar isso claro aqui para você. Nós não estamos vivendo uma vida simples. Nós estamos vivendo uma vida poderosa na presença do Senhor. E pelo fato de estarmos numa grande batalha, Paulo deixa claro na carta aos Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas ele vai fazer uma listagem lá, dizendo contra as hostes espirituais da maldade, contra potestades, contra os demônios. E ele diz: olha, a nossa luta deve, e ela é literalmente contra as forças espirituais da maldade. Nós não podemos nos dar ao luxo, em meio a tantas situações como nós estamos fazendo, de esperar um primeiro domingo, como for o dia de hoje, para participarmos do relógio da oração. Hoje as orações começaram às 6 horas da manhã. Começou às 6 horas da manhã. Durante todo o dia, um grupo de irmãos passou orando. De hora em hora, tinha um grupo de pessoas. É preciso que você entenda, literalmente, que você está em uma grande batalha. Pastor, mas como? Todos os dias. Irmãos, sai qualquer dia desse, num horário mais tarde, depois da meia-noite, 1h, sai, dá uma voltinha. Dá uma volta. Dá uma volta. Cada encruzilhada, uma oferenda para Satanás, contra vidas. Irmãos, é triste, angustiante ver como tem gente má nessa cidade, lutando constantemente contra famílias. E você sabe, você vê muito claramente famílias que estão sendo escravizadas por Satanás, literalmente escravizadas pelo inimigo. Nós estamos numa grande batalha, e esta é o nosso chamado. Quantos jovens estão morrendo sem Jesus? Quantos jovens estão morrendo sem Cristo? Quantos jovens você conhece que talvez durante esse início de ano, nesse primeiro semestre, morreu sem Jesus? Quantos missionários nossos estão no campo, literalmente necessitados da nossa oração? Quantos pastores de campo estão sofrendo literalmente com esse momento de crise, ao ponto de terem as suas igrejas fechadas? Quantos missionários da nossa igreja, da igreja Casa da Bênção, que estão há muitos dias sem poder abrirem as portas da igreja? A nossa oração não pode ser uma oração simples, não. Meio termo, não dá. Não há condição de ser uma oração meio termo. Ou literalmente você mergulha, literalmente, nisso aqui que eu estou te dizendo. Não dá para viver no superficial, não tem condição mais. Você me entende? Você me entende? Posso ouvir um amém? Você me compreende? Ah, pastor, eu oro de vez em quando. Isso não é para você. Ah, pastor, eu tenho orado mais ou menos. Isso não é para você. Ah, pastor, eu oro só de vez em quando. Não, filho, não é. O caminho não é esse. Se não me engano, alguém me ajuda, por gentileza, se não me engano, 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo recomenda à igreja: orai sem cessar. Alguém confira, por favor, me ajuda, é isso mesmo? 1 Tessalonicenses 5,17. Irmãos, eu acho fantástico quando ele diz: ore sem cessar.
Ah, pastor, uma vida de loucura. Não, muito pelo contrário, não é loucura que nós estamos dizendo. Ele está dizendo assim: fique conectado com o Senhor durante todo o tempo, em oração. Fique conectado com Cristo. Mantenha um relacionamento com o Senhor de oração, de intimidade durante todo o tempo. Fique com o Senhor todo o tempo. Fique conectado com o Senhor. Fique ligado com o Senhor. Irmãos, Satanás quer dividir a igreja. Satanás quer colocar a igreja dentro de uma caixinha e fazer dela uma massa de manobra. A gente está vendo muito claramente o que está acontecendo aí. Adapta-se, isso não está bom, vai adaptar outra coisa. Traz uma nova, não, assim não dá. E a igreja ela vai como se esfacelando. Claro que no caso da igreja, quanto mais tentaram dividir, mais ela cresceu. O que nós não podemos é concordar com essa situação. Irmãos, eu disse algo no meu coração, eu vou manter. Eu não estou aqui para desobedecer, para quebrar regras, muito pelo contrário. Mas eu vou arcar com todas as consequências até o final. Sabe por quê? A cada dia que passa, Josué, literalmente está afunilando o final dos tempos. O Senhor tem nos trago um alerta. O Senhor está alertando a igreja. O Senhor está chamando a igreja para um relacionamento literalmente íntimo e sincero, dizendo: noiva minha, chega-se o final dos tempos. Aqui não há loucura, muito pelo contrário. O pastor é responsável, muito pelo contrário. Mas eu preciso te alertar para isso. Eu preciso chamar a sua atenção para isso. É necessário que nós vivamos com mais intensidade estas orações. Irmãos, de segunda-feira para terça-feira, eu acordei às 4 horas da manhã. E eu saí para um canto onde não tinha sinal de celular, onde não tinha sinal de internet, literalmente nada. E eu tirei um tempo de mais ou menos 4 horas de oração. Eu disse: Deus, fala conosco no culto de domingo. Meu Deus, estremeça as nossas estruturas ao ponto de nós sairmos literalmente daquele templo perturbados com essa situação. Nós não podemos concordar com tudo isso. É preciso que se levante profetas como o profeta Elias nos dias de hoje, literalmente para sacudir, mãos, a nossa nação. É preciso que se levante igrejas que não tenha medo e que não se dobre diante de situação nenhuma, porque nós estamos perseguindo, literalmente caminhando a passos largos para o céu e nada mais que isso, e nós não vamos nos dobrar a isso. A sua oração precisa confrontar Satanás. A sua oração precisa incomodar o inferno. Quer ter uma vida de sucesso, irmãos? Literalmente, enquanto a vitória não chegar, não descanse. Precisa ser assim, tem que ser assim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Terceiro, repita assim comigo: coragem por saber em quem eu tenho crido. Coragem por saber em quem eu tenho crido. Ele estava sozinho? Não. Numericamente falando? Não. Muito pelo contrário. Mas ele estava enfrentando 850 profetas. Tudo com P minúsculo. Servindo a um Deus com D minúsculo. Mas é fato que numericamente era uma grande desvantagem. Verso 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ou Azera, como queiram, que comem a mesa de Jezabel. Ele chama para ele a responsabilidade e diz assim: olha, o Senhor me mandou aqui. Ei, Deus te deu uma missão, Anderson. Você não vai amarelar. Deus te chamou, Anderson. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Por que você está temendo? Por que nós tememos? Eu fiz uma reunião há minutos atrás com uma equipe. Desde 5 horas nós estamos reunidos. Eu disse sobre algo que, nossa, mas, irmãos, às vezes a ingratidão machuca tanta gente, né? Se tem um negócio que machuca a gente, é ingratidão, né, pastor? E às vezes a gente é tentado achar que todo mundo é ingrato. Não é assim? E às vezes a gente perde tanto por causa disso. Às vezes nós perdemos tanto. Escute, olhe para mim, por gentileza. Você sabe por que você está aqui, não sabe? Você sabe o seu propósito aqui nessa terra, não sabe?
Você sabe que o Senhor te chamou. Essa caminhada terrena é tão rápida. Isso aqui passa rapidamente. Isso aqui acaba rapidamente. Irmãos, daqui a pouco tudo isso está acabando, terrenamente falando. A nossa caminhada aqui, ela é tão passageira, tão rápida. Só que nós teremos uma caminhada para a eternidade. Nós teremos uma permanência na eternidade com o Senhor. E é isso que nos interessa. Boa notícia, em nome de Jesus. Se até hoje você não fez a sua confissão de fé, dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ser, meu Deus, parte dessa família, eu quero colocar o Senhor como centro da minha vida, eu quero te convidar, te desafiar hoje, e não deixar que isso fique para amanhã. Pastor, eu estou afastado da presença do Senhor. Eu quero te chamar hoje em nome de Jesus e desafiar você a ter essa vida, essa comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Irmãos, tudo isso passa rapidamente, isso voa. E a única certeza, né, pastor, que nós precisamos ter é que a nossa eternidade estará com o Senhor, unicamente com o Senhor. Não bata na Dilma. Unicamente com o Senhor. Escute, coragem. Pense comigo, irmãos. Eu fico a imaginar como Elias era maluco. Talvez uma expressão grotesca da minha parte. Mas para quem serve ao Senhor é assim mesmo. Para quem serve ao Senhor é assim mesmo que às vezes as pessoas nos acham. Pensam sobre nós. Eu disse: pastor Valci, não vai dar certo. Ele disse: que é isso, pastor Mário? Deus está no controle. Claro que não é assim. Com muita sabedoria, com muita direção de Deus, vai dar tudo certo. Eu fico imaginando quando ele diz assim: reúna todo Israel. Logo, rapidamente mandam mensageiros e vou chamar de congregação, toda a congregação estava reunida. Ele disse: nós precisamos de dar o quarto passo. Repita comigo: reverência a Deus, porque Ele merece o melhor de cada um de nós. Sabe o que ele faz? Ele restaurou o altar. Aquilo que está quebrado, aquilo que não está legal, aquilo que não estava adequado para o momento, ele restaura. A primeira coisa que ele faz diante de todo o povo é restaurar o altar. Aquilo que estava quebrado, esfacelado, destruído, sem a utilidade devida, ele organiza. Isso chama-se reverência. Primeiro, para você ter uma vida de sucesso na presença do Senhor, primeiro, ouvir e obedecer a voz de Deus. Segundo, a nossa oração precisa ser uma oração que literalmente perturba as estruturas de Satanás. Eu fico pensando que aquela cidade que nós somos a primeira vez, onde tem uma... como é que é o nome? Campos Altos. Eu oro até hoje pela cidade de Campos Altos. Até hoje eu oro pela igreja. A experiência que nós tivemos lá, o fato de conhecer alguns irmãos lá da cidade. Porque é uma cidade que é dominada, força de expressão, mas uma cidade dominada por entidades malignas. E que depende mais das nossas orações. Eu sempre falo dessa história. Quantas vezes eu estava ali, aconteceu algumas vezes eu estava ali, e pessoas entrarem, nós estávamos mexendo na reforma do templo, e pessoas entrarem na igreja e falaram assim: olha, eu não te dou, aliás, eu te dou 30 e poucos dias, 2 meses, para você ficar nessa cidade. Há 7 anos atrás, um determinado senhor, eu acabando de chegar, e disse assim: você é muito jovem, muito jovem, eu vou te dar 6 meses, muito, para você ficar aqui. A cidade de Nova Serrana é uma cidade que mata pastores. Pastor João disse: meu Deus, será que eu vim para o lugar certo? Mas a gente sabe do Deus em quem nós estamos acreditando. Elias, ao desafiar esses 850 homens, ele estava dizendo assim: eu sei o Deus em quem eu tenho acreditado, eu sei no Deus em quem eu tenho depositado a minha fé, a minha confiança, a minha vida. Ei, você acredita? Esse Deus que você está servindo, aleluia, você sabe o Deus em quem você tem crido.
Ah, querido, por que preocupa tanto? Porque a preocupação domina a sua vida. Nós precisamos vencer isso. Eu queria que você ficasse de pé, a gente caminha para o final. Quando ele apresenta o melhor dele em serviço, me chama muita atenção. Quinto passo para termos uma vida bem-sucedida na presença do Senhor: orar, não parar de orar enquanto não formos ouvidos. Às vezes o que Deus quer de nós é só que a gente permaneça orando. Às vezes o que o Senhor quer de nós é só permanecer buscando a Ele. Porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós intercedemos, mais nós nos aproximamos do Senhor. E eu fico imaginando, depois de todo esse momento de batalha, altar restaurado, sacrifício preparado, oração do Senhor, fogo do céu, queimou, literalmente lambeu a água, queimou o sacrifício, a lenha, tudo tornando-se cinza, literalmente dizimou todos os profetas, os 850 profetas. Ele disse assim: eu vou subir para o monte para orar. Deixa eu te dar uma dica importante: não pare de orar. Literalmente Satanás usa métodos contra a gente, literalmente para nos esmorecer a oração. Porque quando nós não somos ouvidos no tempo que nós queremos, literalmente vem a dúvida: será que Deus está te ouvindo? Será que Deus vai te responder? Você nem é merecedor. É literalmente assim que acontece. Às vezes você está orando, buscando, intercedendo, e as coisas ainda não aconteceram. A gente vai permanecer buscando, a gente vai permanecer orando, a gente vai permanecer buscando. Sabe por quê, irmãos? Deus fala para ele: vai, mostra-te a Acabe, porque vai voltar a chover. Ora, pois, como? Todo o processo, literalmente, passo a passo. Não tem como mais errar. Ele vai para o monte, ele coloca o joelho em terra, o rosto colado na terra, e ele começa a orar. Ele tem um moço com ele, o moço do profeta literalmente começa a ir em direção às bandas do mar, e ele diz: olha, tem algum sinal sobre chuva? Que vai chover? Não tem. Ele vai lá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, a sétima vez ele vem e diz assim: lá para as bandas do mar vem subindo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e literalmente ele entende que era a resposta que ele precisava. Deixa eu te contar um detalhe muito bacana aqui para você guardar no coração. Às vezes nós estamos esperando coisas miraculosas, e Deus está falando conosco em detalhes tão pequenos. Às vezes você está esperando algo literalmente miraculoso, e Deus falando com você em detalhes tão pequenos. Oh, aleluia! Deixa eu chamar a sua atenção, querido. Tem detalhes que são pequenos, são detalhes bem pequenininhos, mas o Senhor está trabalhando e falando com você, ministrando na sua vida. Um dia eu estava conversando com o Danilo, ele falou assim comigo assim: pastor, eu gosto da igreja. E eu estou lá exatamente porque eu gosto da igreja. Eu não vou tomar uma decisão por emoção não, pastor. E Deus falando no meu coração, ele falou assim: pastor, porque o dia que eu tomar a minha decisão vai ser para sempre. Eu não posso ser irresponsável, fazer um negócio meia boca não. O dia que eu tomar uma decisão vai ser para sempre. Só que a gente volta na história, Danilo, e você nem imaginava que há anos atrás a gente estava aqui de joelho dobrado, dizendo: salva a vida desse moço. É nos pequenos detalhes. Aí o Danilo conhece o Rafael vem para a igreja, a gente casa o Danilo, glória a Deus. E
os detalhes vão acontecendo literalmente, minuciosamente. Tudo isso vai nos direcionando para uma grande vitória. Não era necessário uma nuvem do tamanho de 1 quilômetro. O céu não enegreceu, não tinha relâmpago, não tinha trovão, mas Deus fala com ele nos pequenos detalhes. Você quer vitória, uma vida bem sucedida? Começa a observar os pequenos detalhes que Deus está falando com você. Então eu vou te dar uma dica importante: antes de comemorar, ore. Vamos para comemoração. Antes de comemorar, ore. Antes de festejar, ore. Antes de reclamar, ore. Antes de fugir, ore. Antes de julgar, ore. Antes de pecar, ore. Sabe por quê? A oração move as estruturas dos céus. A oração move o coração de Deus. A oração move missões. A oração move missionários. A oração move pastores. A oração move o coração de Deus. Oh, aleluia! A oração move o coração de Deus. Toda a estrutura começa com Elias ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Coloca a sua mão sobre o seu coração, aleluia. Eu creio que tem profetas no nosso meio. Eu creio que tem profetas aqui no nosso meio. Deixa eu te dar uma dica importante, querido. Ele poderia ter montado uma grande estrutura para festejar, nada mais, nada menos do que